Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma noite que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse nosso culto de toda quinta-feira, nesse formato, inicialmente, às 19h30, em uma sala virtual de oração, e agora nós nos colocamos diante das Escrituras para meditarmos no texto sagrado, nesta série, no livro de Salmos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 29. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 29. Salmo 29, assim nos diz a palavra do Senhor. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos, reunidos, nos valendo desta tecnologia, Senhor, para podermos estarmos em oração e agora ouvindo a exposição deste salmo, ó Deus, inspirado pelo Teu Espírito Santo para a nossa edificação. Pedimos que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, nos guie a toda a verdade, nos faça ver, através deste texto, a pessoa grandiosa que Tu és, ó Deus Todo-Poderoso. Poderoso e majestoso é o Senhor, como nos revela este salmo, e pedimos que o Teu Espírito Santo também nos ajude a enxergarmos a pessoa e a glória de Cristo, Jesus Cristo, aquele a quem o Senhor colocou, exaltou sobre tudo e sobre todos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam vocês que depois de ter clamado o perdão dos seus pecados, de ter pedido que a justiça fosse feita, a misericórdia lhe fosse estendida, que não fosse desamparado e suas súplicas por socorro fossem atendidas, depois de ter clamado, suplicado e pedido essas coisas a Deus nos salmos anteriores, neste salmo de número 29, Davi se dedica exclusivamente a exaltar a grandeza, o poder e a majestade de Deus sobre o céu e a terra como o Deus verdadeiro e supremo. Este salmo ele se dedica à adoração a Deus por sua glória, força e santidade. O Senhor demonstra seu poder e majestade por meio da sua voz, pela sua palavra. O mesmo poder manifestado quando o mundo foi criado pela voz do Senhor, quando bastou Deus ordenar para que as coisas viessem à existência a partir do nada. O Senhor, ele é descrito como um rei neste salmo soberano sobre o céu e a terra. O Senhor é aquele que executa o seu juízo sobre o mal, que declara a sua bênção de paz ao seu povo. Davi traz à memória o juízo de Deus sobre toda a terra, quando as águas do dilúvio deram fim à vida humana e toda
o ser que respira sobre a face da terra. Isso porque a vida humana se mostrava radicalmente depravada, corrompida moralmente e espiritualmente. Mas em seguida, Davi afirma que é Deus quem fortalece o seu povo e lhe dá a bênção da paz. Dessa forma, os versículos 1 e 2 desse salmo, eles declaram a supremacia de Deus no céu, mostrando que as hostes celestiais tributam glória e força ao Senhor. Em seguida, ao longo de 7 versículos, do versículo 3 ao versículo 9, há 7 menções à voz do Senhor e o nome de Deus é mencionado 10 vezes. O nome com o qual Deus se revelou a Israel, que nós pronunciamos como Yahvé. Você pode verificar isso observando aí na sua Bíblia as ocorrências em que a palavra Senhor ela está escrita com todas as letras maiúsculas, por exemplo, nesse salmo. Depois, nos versículos 3 a 9, nós vemos então a supremacia de Deus em toda a terra. E daí, no fechamento deste salmo, nos versículos 10 e 11, o nome de Deus é mencionado mais 4 vezes, do mesmo jeito que nós vemos na abertura do salmo. Só que, em vez de ser retratada a adoração celestial a Deus, nesta conclusão, nós vemos o povo de Deus na terra dando glória e desfrutando da bênção de viver em aliança com esse Deus majestoso e sendo fortalecido pelo poder desse Deus, poder esse celebrado ao longo de todo o salmo. Então, tanto no seu juízo retratado pelo dilúvio, quanto na sua bênção de paz sobre o seu povo, Deus é igualmente glorificado, porque é isso que se espera de um rei justo e verdadeiro, de um rei gracioso e misericordioso, correto em tudo o que faz e bondoso conforme o seu divino amor. Então, nos versículos 10 e 11, nós vemos a supremacia de Deus sobre a humanidade. E com isso, nós aprendemos neste salmo que o Senhor é digno de adoração por sua supremacia no céu e na terra. Veremos nesse salmo que o Senhor, ele é digno de adoração por sua supremacia no céu e na terra. E a pergunta que nos fica a partir deste salmo é: como não nos renderemos em louvor e ações de graça a este Deus, dizendo glória? A minha expectativa é que até o final desta pregação, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, junto comigo, irrompa em adoração a Deus, dizendo glória. Glória a Deus, glória ao Supremo Deus, glória àquele que está vestido de majestade, glória ao Senhor. Assim sendo, vamos começar vendo neste salmo a supremacia de Deus no céu, como nos mostra nos versículos 1 e 2. Nos versículos 1 e 2, o Senhor é apresentado como um rei que recebe os seus tributos dos anjos. Outras traduções para estes versículos registram o seguinte: ouça, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Honrem o Senhor, seres celestiais, honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória do seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. A última diz assim: anjos, louvem a Deus. O Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus. Este tributo ou honra dados a Deus, assim como este curvar-se diante do Senhor, tem a intenção de trazer à nossa mente a ideia da entrega a um rei, dos tributos que lhe são devidos e também a adoração que este rei requer. E eu digo isso porque os reis em tempos remotos, em tempos antigos, eles eram considerados divinos e por isso eles exigiam a adoração dos seus súditos. E neste salmo,
Davi retrata o Senhor como o Rei Supremo, a quem a glória é devida por causa do seu nome e da sua santidade. Vejam que, inspirado pelo Espírito Santo, Davi, ele registra no versículo de número 1, que a glória deve ser dada ao Senhor conforme o seu nome é merecedor. Davi tinha em mente aquilo que acontece com uma pessoa famosa. Vejam que a mera menção do nome dessa pessoa desperta nos outros sentimentos e também recordações. Os feitos, as realizações, as circunstâncias, as vividas, as palavras, as frases, os discursos desta pessoa são os motivos pelos quais o nome dela é tão famoso e por que ela é tão admirada. Ainda que a fama dessa pessoa assim possa não corresponder exatamente com quem ela é de fato, o que leva assim os seus admiradores a uma frustração. Mas no caso de Deus, seus feitos e suas realizações, os eventos e as circunstâncias nos quais ele se envolve, bem como as suas palavras, essas ações e palavras do Senhor revelam exatamente quem ele realmente é e por que o seu nome é digno de louvor e honra. E é por isso que quando Davi faz referência ao nome do Senhor, ele aponta para quem Deus é. Ele aponta para o caráter de Deus. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós oramos em nome de Deus. Oramos por causa de quem Deus é, porque Deus é misericordioso e porque temos um relacionamento de amor com esse Deus. Assim como faz o escritor do Salmo 119, que diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. É por isso que nos Salmos o nome do Senhor ele é invocado nos momentos de aflição e adversidade, como no Salmo 116, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Como vimos no Salmo 20, o nome do Senhor protege. Lá está registrado: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. O Senhor salva pelo seu nome, e é por isso que você, meu irmão, minha irmã, pode dizer, como o Salmo de número 54, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. O nome do Senhor, ele é digno de toda a nossa confiança, e é por isso que os salmos registram: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. O nome do Senhor é digno de todo louvor, por isso o salmista diz no Salmo de número 9: em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E meus irmãos e minhas irmãs, dessa forma nós reverenciamos o nome do Senhor com temor e tremor. Como bem pede em oração o escritor do Salmo 86, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Na verdade, nós devemos orar para que todo mundo se renda ao Senhor e confesse o seu nome, ansiando para o dia em que isso será verdade, quando então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, como nos diz o Salmo de número 102. O Salmo 96, vejam vocês, ele antevê esse tributo visto aqui no Salmo 29, que nós estamos meditando nesta noite. O Salmo 96, ele antevê esse tributo que nós estamos vendo aqui no Salmo 29, sendo dado por todos os habitantes da terra ao Senhor. Ouçam o que lá está registrado: deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem
o Senhor no esplendor da sua santidade. Tributem, temam diante dele todos os habitantes da terra, que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a expectativa que nós devemos ter é que mais e mais pessoas de todas as nações e povos do mundo inteiro cantem esse hino e também tributem glória e força ao nome do Senhor. Pessoas que se juntem aos anjos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Pessoas que adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, dando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar por isso. Vamos orar e não só orar, mas também proclamar a quem estiver ao nosso alcance que o Senhor reina, porque o Senhor é digno de adoração por sua supremacia no céu e na terra. Mas vejam vocês que Davi continua a sua composição aqui neste Salmo 29 e mostra nos versículos 3 a 9 a supremacia do Senhor em toda a terra. Davi, ele percebe que Deus, ele se revela nas estupendas forças da natureza. Deus se revela nas estupendas forças da natureza. E nesse sentido, Davi aqui está seguindo a mesma ideia trazida lá no Salmo 19, que afirma: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Davi percebe a manifestação da glória de Deus resplandecendo no brilho ofuscante dos relâmpagos e a voz do Senhor ressoando no chão que treme ao som do trovão de uma grande tempestade. Ele compara a tremenda força exibida por uma tempestade de grandes proporções com a manifestação da glória e da voz de Deus, para que nós tenhamos noção da glória de Deus, da supremacia de Deus. Ele faz isso para que a gente tenha uma ideia da santidade, da grandeza, do poder e da majestade de Deus. Do mesmo modo como a gente se apequena, teme e treme em um temporal assustador, Davi deseja despertar em cada um de nós esse mesmo sentimento, levando a gente a imaginar que nós estamos diante da face desse Deus supremo, poderoso e glorioso. Esse temor e tremor reverentes devem então despertar em nós, deve ser despertado em nós quando nós lemos os versículos 3 e 4 deste salmo, e eu convido você a ler aí comigo esses versículos 3 e 4, que dizem: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. O senso de que nós estamos diante de um Deus tão poderoso e majestoso deve então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, tomar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma no exato momento em que nós lemos estes versículos. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Percebam que no final do versículo 9, Davi conclui a sua explanação sobre o poder e a majestade do Senhor da seguinte forma: e no seu templo todos clamam glória. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, não há
espaço para irreverência quando nós estamos diante do Senhor. Seja nas nossas orações particulares, seja no culto, na oração congregacional, ou nos cânticos que nós entoamos a Deus. Por mais que nós tenhamos a liberdade para nos expressarmos com sinceridade em oração, para cantarmos ao som de uma melodia alegre, em nenhum momento nós podemos perder de vista que estamos diante do Deus, cuja voz é poderosa e majestosa. E, portanto, estamos diante de um Deus que é poderoso e majestoso. Além disso, nós não podemos nos portar como se estivéssemos diante de um falso Deus. Afinal, o Senhor é o Deus único e verdadeiro. E eu digo isso porque é bem provável que os leitores originais desse salmo trouxessem à memória o Deus cananeu chamado, identificado como Baal, que era considerado como aquele que controlava as chuvas e cujo poder era revelado nas tempestades. Baal era chamado pelos seus adoradores de cavaleiro das nuvens. Porém, Davi aqui neste salmo, ele atribui ao Senhor a voz que ressoa no trovão. E de forma mais explícita ainda, ele afirma no Salmo 68, cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. O mesmo afirma o Salmo de número 104, que registra, envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento, faz do vento seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando estamos reunidos para prestar o nosso culto a Deus, até mesmo nesse tipo de culto que nós estamos realizando aqui à distância, ou quando nos colocamos em oração em nosso momento devocional particular, não podemos perder de vista o poder e a majestade do Senhor. Poder e majestade que são ilustrados nos versículos 5 a 9. Veja aí comigo, versículos 5 a 9. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Os versículos 5 e 9 mostram que a voz do Senhor é capaz de despedaçar as maiores e mais fortes árvores, como os cedros, e também retorcer os carvalhos e desfolhar toda uma floresta. E cabe nesse momento uma breve explicação em relação ao versículo 9, porque há traduções que registram o seguinte para este versículo: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Assustadas com os trovões, as corças da floresta dão suas crias antes do tempo. Então, essa tradução, que também é possível, ela ilustra o poder de Deus sobre a vida. A vida antecipada pela corça que dá sua cria com o ressoar dos trovões e também pelo desfolhar das árvores com os fortes ventos da tempestade, antecipando a renovação dessa floresta. Mas vejam que a voz do Senhor também ela é poderosa para fazer com que os montes e a terra tremam diante dele, como ilustrado nos versículos 6 e 8. Davi, ele ilustra os montes do Líbano e o Sirion, que também é chamado de Monte Hermon na Bíblia.
símbolos de grandeza e firmeza, e esses montes estremecendo ou saltando em fuga como o bezerro e o novilho, pela aproximação do Senhor, ilustrado na tempestade. Assim como o deserto de Cádiz tremendo diante da grandeza do Senhor, com o ressoar da sua voz, semelhante a um trovão. E vejam que em Deuteronômio 1,19, esse deserto de Cádiz, ele é descrito como imenso e terrível. O livro de Deuteronômio descreve o deserto de Cádiz como imenso e terrível, de tal modo que Davi está dizendo aqui, neste salmo, que o Senhor é muito maior e mais temível do que o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é tão assustadora como a luz produzida pelos raios flamejantes dos relâmpagos, como retratado no versículo 7, e é por reconhecer a grandeza e a majestade do Senhor, que, como diz o versículo 9, no seu templo todos dizem glória. Percebam que Davi, ele deseja despertar em nós exatamente esta consciência de que não nos resta outra coisa a fazer diante dessa grandeza, poder e majestade do Senhor, do que nós, todos nós, irrompermos em expressões de declaração dessa grandeza e dessa majestade do Senhor em reverente adoração. E a minha oração, meus irmãos e minhas irmãs, é que ao meditarmos na grandeza e na majestade de Deus, aprendendo por meio do Espírito Santo as verdades sobre quem Deus é, que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa fé, movidos de forma tão impactante quanto o apóstolo Paulo, que depois de refletir sobre o plano salvador de Deus para redimir Israel e as nações de todo o mundo, ele registrou na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém e amém. Ah, meu irmão, minha irmã, eu oro para que, quando nós estivermos reunidos nos nossos cultos, que nós sejamos tomados por esta explosão de adoração e louvor a Deus. Que ao lermos a Bíblia em congregação, seja um salmo na abertura do culto, seja durante a exposição do texto sagrado na pregação, ao levantarmos as nossas mãos em oração a uma só voz e ao cantarmos as Escrituras, que sejamos todos movidos pelo Espírito Santo e que em uníssono nós possamos dizer glória, glória, glória ao Senhor, glória a esse Deus poderoso e majestoso. Bom, depois de fazer 7 referências à voz de Deus e mencionar 10 vezes o nome do Senhor Yahvé, Davi, ele encerra este salmo destacando a supremacia de Deus sobre a humanidade nos versículos 9 e 10. Daí então, meus irmãos e minhas irmãs, nos versículos 9 e 10, nós vemos o poder e a majestade do Senhor. O poder e a majestade do Senhor, eles são retratados no versículo de número 10, que afirma: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. Veja aí na sua Bíblia. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. Davi, ele descreve o Senhor como aquele que tem as forças da natureza sob o seu controle. E aqui,
nós somos levados a lembrarmos das águas que produziram o dilúvio registrado em Gênesis capítulo 6. Davi, ele faz isso a fim de confrontar a idolatria de outros povos. Eu digo isso porque há registros de outros povos sobre dilúvios e inundações comandadas pelos seus deuses, porém aqui, Davi, ele atribui ao Senhor, a Yahvé, o controle dessas assustadoras e devastadoras inundações. Vejam vocês que Gênesis capítulo 6 registra o seguinte: ouça, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência e por causa deles eu os destruirei com a terra. O Senhor, então, deu instruções para Noé construir uma arca para abrigar-se junto com a sua família e os animais que seriam preservados. E então o Senhor afirmou: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E assim, como Deus agiu em favor de Noé e sua família, não só para livrá-los das águas do dilúvio, como também, e especialmente, para estabelecer com Noé uma aliança, trazendo a família dele para debaixo da bênção de Deus, em uma aliança de vida e paz com toda a criação. Certamente, Davi se lembrou da ação de Deus na história, na aliança firmada com Israel, para afirmar a sua confiança em Deus e dizer o que ele registra no versículo de número 11 deste salmo: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. E com isso, nós percebemos que o mesmo poder ilustrado ao longo deste salmo, ele age em favor do povo de Deus. Deus é a fortaleza do seu povo. Meus irmãos, eu repito isto: Deus é a fortaleza do seu povo. Pensem no peso dessas palavras diante do poder e da majestade do Senhor, como descritos, ilustrados por Davi neste salmo. Deus é a fortaleza do seu povo. O rei grandioso, majestoso e temível, descrito ao longo deste salmo, é aquele que estabelece um relacionamento pessoal com o seu povo e abençoa aqueles a quem ele quer bem. Os ímpios submergem debaixo das águas, enquanto que os que estão em aliança com Deus desfrutam da bênção da sua divina paz. Ah, meu irmão, minha irmã, quão grande é o cuidado de Deus para com os que lhe pertencem. Pense nisso, quão grande é o cuidado de Deus para com os que lhe pertencem, protegendo-os e provendo-os de tudo o que é necessário. E é a você que está debaixo desta aliança de bênção e paz que o Senhor diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, como registra Isaías no capítulo 43 do seu livro. Meus irmãos e minhas irmãs, este salmo, ele tem muito a dizer a nós, que estamos debaixo desta nova aliança com Deus. Aliança
de favor, graça e misericórdia, firmada pelo sangue de Jesus, que morreu e ressuscitou para perdoar pecados e dar o presente da vida eterna, de modo imerecido a quem se arrepende e nele crê. Vejam que, antes de ser preso e condenado à crucificação, Jesus disse aos seus discípulos: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Esta paz, ela só pode ser desfrutada por quem desiste da sua rebeldia por natureza. Natureza pecadora, constatada por Deus depois do dilúvio, quando o Senhor declarou a respeito de cada ser humano: o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Natureza que faz com que todos nós, sem exceção, sejamos considerados, taxados, identificados como inimigos de Deus, conforme assegurado nas Escrituras Sagradas, conforme assegurado na Bíblia. Mas Jesus, ele veio reconciliar a humanidade com Deus. Ele veio estabelecer a paz com Deus e proporcionar a paz de Deus a quem nele crê. E somente Jesus poderia fazer tal coisa, porque ninguém poderia por si só ou por intermédio de outra pessoa qualquer se reconciliar com Deus. Porque a Bíblia afirma que ninguém tem condições de fazer isso em razão dos seus pecados, por causa das inclinações do seu coração, porque até mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas com a nódoa da nossa rebeldia contra Deus. Mas os evangelhos, eles revelam que Jesus de Nazaré não foi apenas um homem como outro qualquer. Jesus é apresentado como Cristo e ele se identifica, e não só isso, somente isso, ele é reconhecido como Deus. Os atributos divinos que descrevem a Deus nos salmos e nos livros proféticos, eles são identificados em Jesus nos evangelhos, especialmente no evangelho de João, onde em 7 ocasiões Jesus se identifica como o Eu Sou. Nessas vezes em que Jesus se identificou como Eu Sou, ele estava apontando justamente para o nome com o qual Deus se revelou a Israel. Lemos o seguinte no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, quando Deus se revelou a Moisés e o enviou para a libertação de Israel da escravidão no Egito. Nós lemos lá o seguinte: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor. E aí, Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. O nome sagrado de Deus, revelado aos israelitas, que a gente menciona como Yahvé, e as nossas Bíblias registram como Senhor, com todas as letras maiúsculas, esse nome no original, em hebraico, assemelha-se à expressão eu sou. E é pelo fato de Jesus ter utilizado essa expressão eu sou em 7 ocasiões, conforme registrado no Evangelho de João, que há quem entenda, e eu me incluo entre esses, que Jesus estava se identificando com Deus, com Yahvé. E vejam que neste Salmo 29, o nome de Deus, Yahvé, o Eu Sou, é registrado 4 vezes na introdução do Salmo, 10 vezes no corpo do Salmo e mais 4 vezes na conclusão do Salmo, 18 vezes no total. De tal modo que podemos reconhecer em Jesus Cristo
os mesmos atributos divinos destacados aqui neste salmo. Eu não estou dizendo que Jesus é Deus, o Pai, mas que ele sim é Deus, com os mesmos atributos divinos. Nós podemos e devemos então tributar a Jesus Cristo glória e força, porque seu nome é merecedor, porque ele é santo, santo, santo. Podemos adorá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. E ao dizer isso, eu me recordo do profeta Isaías, que teve uma visão de Deus assentado num trono alto e exaltado, tendo acima dele serafins que proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o nome, é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E é novamente João que em seu evangelho afirma que Isaías, nesse momento, viu a glória de Jesus e falou sobre ele. João afirma que a visão de Isaías da glória celestial, retratando o Senhor assentado em um alto e sublime trono e sendo aclamado por anjos como Santo, Santo, Santo. João escreveu então, afirmou que isso dizia respeito à glória de Jesus. Então, Jesus, ele é santo, santo, santo. Jesus é este, assentado em um alto e sublime trono, cercado de glória e aclamado por anjos, do mesmo modo retratado neste Salmo de número 29. João, ele reforça a relação entre o Deus da glória e sua voz poderosa e majestosa neste Salmo 29, quando ele afirma: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E ouçam que o apóstolo Paulo ele registrou em Filipenses capítulo 2. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 registra que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra e que a ele deve ser dada glória e poder para todo sempre, porque ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Jesus tem a sua supremacia sobre toda a humanidade. Jesus ele se identifica em Apocalipse 1:4 como aquele que é, que era e que há de vir, e mais tarde, na descrição do trono de Deus no céu, nós vemos que seres celestiais diante desse trono, dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que esses seres celestiais, como registrado no livro do Apocalipse, dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os santos se prostram diante dele e o adoram. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Neste salmo nós vimos que por 7 vezes a voz do Senhor é mencionada para descrever a grandeza, o poder e a majestade de Deus. E daí nós lemos João escrevendo na abertura do seu evangelho: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E daí não é sem motivo que Hebreus 1:3 registra: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E como se isso não fosse suficiente, Apocalipse 5,12 registra que muitos anjos e milhares e milhões de pessoas cantam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Jesus Cristo é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Jesus é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida em favor de muitos para o perdão e a justificação de pecadores, e com o seu sangue ele comprou pessoas de toda a terra, de toda a tribo, língua e nação. A ele seja toda a glória nos céus e na terra, que todos nós possamos dizer: glória, glória, glória a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é digno de adoração por sua supremacia no céu e na terra. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, eu convido especialmente a você, meu amigo e minha amiga, para que você se junte a mim, para tributar a Jesus Cristo a glória que é devida ao seu nome. Eu convido você a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer a Jesus como Salvador e se render a Ele como Senhor da sua vida, como Supremo Rei da sua vida. Eu convido você a fazer isso nesta noite, nesta mesma hora. Eu convido você a deixar a sua vida de pecados e transgressões para trás e voltar o seu rosto para Jesus Cristo, porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é supremo sobre toda a humanidade. E é por isso que eu digo a você: arrependa-se e creia em Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga. Porque caso contrário, a sua condenação é certa e você sofrerá eternamente no inferno reservado para o diabo e seus demônios. E eu lhe imploro: não pague para ver. Renda-se a este rei. Não se engane pensando que esse dia não chegará ou que você é uma boa pessoa, porque não há ninguém que seja justo, não há quem nunca peque. Você precisa de Jesus Cristo, a sua única esperança está em Jesus Cristo. E é por isso que eu lhe digo: arrependa-se, creia em Jesus Cristo. E assim um dia nós estaremos lado a lado com milhares de milhares e milhões de milhões, para em companhia dos anjos dizermos a uma só voz, no templo celestial: glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor, glória a Jesus Cristo, aquele que disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Por isso, glória a Jesus Cristo, ao que é digno de adoração por sua supremacia no céu e na terra. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Louvamos o teu santo nome, Senhor. Exaltamos a ti, não temos mais o que fazer, Senhor, senão nesse momento nos rendermos aos teus pés. Colocarmos o nosso rosto no pó, Senhor. Deus, reconhecendo a tua grandeza, poder, soberania, supremacia, Senhor. Ó Deus, nós que estamos em aliança contigo, devemos ser tão gratos ao Senhor pelo teu tão grande e merecido amor dispensado a nós, homens e mulheres, pecadores, indignos, Senhor. Deus, quão grande és tu, Senhor. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, aleluia, grande é o teu nome. Nos rendemos aos teus pés, Senhor, nos prostramos diante da tua santidade. Oramos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome. Glória a ti, ó Deus. Pedimos e oramos
para que pessoas em toda a terra ouçam o convite do teu Evangelho. Sejam salvas pela ação do teu poder e do teu Espírito. Pessoas que se rendam aos teus pés, deixando a rebeldia e a revolta contra este Rei Supremo para trás, a fim de viverem para a glória do teu nome e exaltarem a ti, ó Rei e soberano. Ajuda-nos, Senhor, a proclamarmos a tua palavra e declararmos que o Senhor reina, e chamarmos pecadores e pecadoras ao arrependimento. Em nome de Jesus, nos oramos e pedimos isso, para a glória do teu nome, para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Oramos em teu nome, ó Senhor. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.